E aí, galerinha do sétimo ano, bora começar mais uma aula do EducaPE. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje irei falar para vocês sobre transferência de calor e equilíbrio térmico. Quando se fala de transferência de calor e de equilíbrio térmico, se está falando, na verdade, de aquecer, resfriar e isolar. E como é que o calor, essa energia que está em constante movimento, ele vai funcionar, né? A gente vai modelar, simular, pode selecionar alguns materiais, vai medir a temperatura, o fluxo de calor e controlar também a temperatura, a taxa de aquecimento ou a refrigeração do gradiente de temperatura. Mas na realidade, o que é a transferência de calor? Na realidade, quando eu falo transferência de calor, se fala de trânsito de energia térmica ocasionado por uma diferença de temperatura. E a energia térmica vai ser aquela que é associada à translação, à rotação, à vibração e estado eletrônico dos átomos e moléculas que vão compor a matéria. E aí vai representar um efeito cumulativo das atividades microscópicas e está diretamente ligado aí à temperatura. Quando se fala de calor, né, a gente tem aí alguns mecanismos. Observa aí na telinha. Eu tenho condução, convecção e radiação. A condução, na realidade, vai ser a transferência em sólidos ou líquidos estacionados devido ao movimento aleatório de átomos e moléculas, ou se não elétrons, que são constituintes. A convecção, por sua parte, vai ser a transferência devido ao efeito combinado de movimento global e aleatório de um fluido sobre uma superfície. Já a radiação vai ser a energia emitida pela matéria, devido à mudança na configuração de seus elétrons e transportado por ondas eletromagnéticas ou fótons. Continuando aí na telinha. A gente vê aí, no caso, uma imagem onde eu tenho a convecção, a condução e a radiação. Uma pessoa que está ali colocando a mão sobre o fogo, né? Eu tenho a questão da convecção, outra pessoa que está com bastão, que é a condução, e a radiação também, a pessoa está recebendo também a questão do calor. Falando da transferência de calor, quando você coloca uma panela com água no seu fogão, ali está acontecendo uma transferência de calor para a panela. Quando você está cozinhando o ovo, é lógico que dentro do ovo tem uma substância que é líquida, mas quando o calor ele é transferido, né, através aí de convecção e de condução, o que é que vai acontecer? Essa parte líquida ela vai se transformar sólida. E também tem a mudança, né, da carne que está na brasa. A carne ela vai mudar o seu aspecto e a sua textura e também o seu sabor. Eu tenho outros exemplos que estão aí na telinha. Por exemplo, quando você está mexendo uma colher no café, quando você pega no cabo de panela, quando você tem aí um eixo de motor elétrico, o eixo de motor ele vai girar, e esse movimento aí de atrito vai gerar calor. Quando você vai para o salão de beleza fazer uma hidratação ou se não fazer as unhas, né? Os materiais eles vão ser esterilizados, vai ocorrer também a questão da troca de calor. E quando se fala de convecção, ela vem do latim convectio. Ele vai ser usado para descrever, na realidade, a transferência de energia ou massa entre uma superfície e um fluido em movimento sobre ela. E agora bora falar sobre a questão do equilíbrio térmico. Quando se fala de equilíbrio térmico, eu estou falando aí sobre essa questão da transferência de calor, onde eu tenho dois corpos e esses dois corpos têm temperaturas diferentes, né? Um pode estar mais quente, o outro pode estar menos quente. Quando eles irão ter contato um com o outro, vai ocorrer ali a transferência de calor e ambos irão ficar com a mesma temperatura. E se fala de equilíbrio térmico, na realidade vai ser a condição em que um corpo ele se encontra na mesma temperatura que as suas vizinhanças. Observa-se que em todos os corpos
que se encontram em temperaturas mais altas que os seus vizinhos, eles tendem a ceder-lhes calor de forma espontânea, até que ambos eles passem a apresentar a mesma temperatura. Bom, bora observar aí na telinha. Essa questão aí do equilíbrio térmico. Eu tenho dois corpos, né? Eu tenho aí, no caso, na telinha, dois blocos, onde eu tenho o TA e TB. O TA, na realidade, é a temperatura A, que vai estar mais elevado, né? Uma temperatura mais alta. E eu tenho a temperatura B, né? Que vai ser uma temperatura mais baixa. Quando esses corpos eles entram em contato, quem tem uma temperatura mais alta, ele vai ceder espontaneamente para o outro corpo, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. E aí tem um exemplo bem simples, né? Em dias que a gente está com muito calor, né? A temperatura está muito água, aí você de repente diz, meu Deus do céu, eu estou sentindo tanto calor que eu me sinto assim como se eu estivesse derretendo. Observe aí na telinha os exemplos que eu vou mostrar para vocês. Tem aí um cachorrinho, né, que ele está praticamente que derretendo e de repente ele tem aquele hábito, né, que ele vai para o ventilador. E o que é que o ventilador ele faz? Ele pega aquele ar frio que está no ambiente, né, ou ar quente, e na realidade ele vai fazer circular para fazer com que as temperaturas elas se equilibrem e chegue aí na questão do equilíbrio térmico. Ou seja, na realidade, quando o cachorrinho está ali no ventilador, ele está diminuindo a sua temperatura corporal, né, para equilibrar com a temperatura do ambiente. Mais exemplos aí sobre a questão do equilíbrio térmico. Observe aí na telinha. Vejam só como eu disse para vocês. É de um corpo mais quente que vai ser direcionado para um corpo mais frio. Sempre vai ser assim. O mais quente, né, no caso o calor, quando tem uma temperatura maior, espontaneamente vai passar para um corpo mais frio. E aí, galerinha do sétimo ano, gostaram do assunto do equilíbrio térmico, sobre essa questão da transferência do calor? Bora resolver alguns exercícios? Observe aí na telinha. Na primeira questão, vem dizendo o seguinte: em relação ao fenômeno de equilíbrio térmico, assinale a alternativa incorreta. Presta bem atenção o que a questão está pedindo. A questão está pedindo para você assinalar a alternativa incorreta, não é a correta. Então vamos lá para as afirmações ou alternativas. Letra A. O calor ele vai fluir dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. O equilíbrio térmico, no caso da letra B, ele vai ser atingido quando dois ou mais corpos encontram-se à mesma temperatura. Na letra C, diz o seguinte: o calor ele flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas. Na letra D, diz: o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. Letra E, chamamos de equilíbrio térmico a situação em que o corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual à de suas vizinhanças. E aí, galerinha, bora pensar. Se você observar bem, parece toda quando vem uma questão que diz assinale aí a alternativa incorreta, né? Você procurar, né, uma palavra em que aquela afirmativa vai ser incorreta. Ou seja, eu tenho 5 alternativas aí, onde apenas uma vai ser incorreta. Pensaram bem? Será que a letra A letra B, letra C, letra D, letra E? Bora lá para a resposta e discutir sobre elas? Bom, a resposta que é incorreta é a letra D, quando diz: o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. Não é isso que acontece quando dois ou mais corpos vão receber
a quantidade de calor. Um corpo, ele está cedendo para o outro uma quantidade de calor para que ambos eles fiquem com a mesma quantidade. Não são dois corpos que estão recebendo ao mesmo tempo a quantidade de calor. Na letra A vem dizendo, o calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor calor, corretamente. Né? É de um corpo mais quente que vai para um corpo de menor calor. Na letra B diz, o equilíbrio térmico ele é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura. Ou seja, posso ter dois corpos, três corpos, mas se tem equilíbrio térmico, quer dizer que eles vão se encontrar na mesma temperatura. E na letra E, chamamos de equilíbrio térmico a situação em que o corpo não realiza mais troca de calor. Claro, ele chegou ali naquela temperatura, né, que teve ambos os corpos e eles não vão mais trocar o calor porque eles estão em equilíbrio. Né? Aí diz, uma vez que sua temperatura é exatamente igual à das suas vizinhanças. E aí, gostaram dessa questão sobre equilíbrio térmico? Bora ver mais uma questão? Observe aí na telinha. A segunda questão diz o seguinte, tendo como base exclusivamente o que é delimitado pelo enunciado da Lei Zero da Termodinâmica, que diz o seguinte, a Lei Zero, né, da Termodinâmica. Se dois corpos encontram-se em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estarão em equilíbrio térmico entre si. Assinale a alternativa correta. Lembra que na outra questão eu pedi para você assinalar a alternativa incorreta. Agora a gente vai assinalar a alternativa que é correta. Isso quer dizer que eu tenho aí 5 alternativas, onde uma delas é correta e todas as outras vão ser incorretas. Bora lá para a alternativa A, que diz o seguinte, o calor é uma grandeza escalar e é medido em joules, de acordo com o sistema internacional. Letra B, o calor é sempre transferido dos corpos mais frios em direção aos corpos mais quentes. Letra C, o calor ele é transferido espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas. Letra D. O calor é transferido mesmo após o equilíbrio térmico ter sido estabelecido. E na letra E, o calor pode ser transferido por meios de dois processos de condução, convecção e radiação. E aí, pessoal? Estão pensando aí direitinho? Qual será a alternativa que é correta? Pensaram? Vamos lá para a telinha para a gente ver qual é a alternativa correta? Bom, a alternativa correta aí é a letra C. Embora a letra A e a letra E, né, sejam definições em relação à questão do calor, mas em relação à questão da lei da termodinâmica, que a gente diz que o calor, né, ele está em transferência até atingir essa questão do equilíbrio térmico, se diz que o calor ele vai ser transferido espontaneamente entre corpos que vão estar de diferentes temperaturas. Bom, eu espero que vocês, com essas duas questões que a gente acabou de resolver, vocês possam ter fixado mais o assunto sobre equilíbrio térmico e essa questão do calor, que é uma energia que vai estar sempre em movimento, né? Em movimento de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Até que essas temperaturas elas fiquem iguais, ou seja, encontra ali um equilíbrio. Toda vez que eu falo equilíbrio térmico, eu quero dizer que as temperaturas de dois corpos elas vão se igualar. Bom, então vou ficando por aqui, né? E até aí a próxima aula.